Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Regimento Interno do TJ de Goiás. Veremos neste vídeo o Tribunal Pleno, também conhecido como plenário, tema que tem previsão no artigo 8º do Regimento. Bora lá então. Quando falamos em Tribunal Pleno ou plenário, devemos ter em mente a primeira informação relevante aqui é sua composição. Bom, a composição do Pleno será, como diz o nome, pleno de plenitude, a somatória de todos os desembargadores que compõem o TJ goiano. Se são 42 os desembargadores que compõem o TJ goiano, como vimos em aula anterior, serão também 42 os desembargadores que formam o Tribunal Pleno. Afinal, o Tribunal Pleno é a reunião de todos os desembargadores do TJ de Goiás. Então temos aqui a composição. O Tribunal Pleno é formado por 42 desembargadores, certo? Só cuidado com o regimento interno. O regimento interno traz no artigo 8º que são 32. Esta é uma informação desatualizada. São 42 os desembargadores, tá? Temos aqui 42 desembargadores que compõem o Tribunal Pleno. Bom, vamos ver agora as principais competências do Tribunal Pleno. Elas estão dispostas no artigo 8º. Vamos lá. O Tribunal Pleno terá as seguintes competências. A primeira que veremos é em relação à eleição e também à posse de determinadas autoridades. Eu coloquei duas em uma. Portanto, o Tribunal Pleno ele elege algumas autoridades e também dá posse a estas mesmas autoridades. Vamos ver então. O Tribunal Pleno elegerá e dará posse ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, ao vice-presidente do TJ goiano e, por fim, ao Corregedor-Geral de Justiça. Se liga. Tribunal Pleno elege presidente do TJ, vice-presidente do TJ goiano e corregedor-geral de justiça. Ele elegeu, é responsável também por dar posse. Então, ele empossa o presidente do TJ, vice-presidente e corregedor-geral de justiça, certo? E em relação a esta posse, ela ocorrerá numa sessão solene, certo? Uma outra competência do Tribunal Pleno é em relação a decidir sobre as indicações para agraciar com o colar do mérito judiciário, certo? Então, perceba. O Tribunal Pleno ele irá decidir sobre as indicações. São feitas determinadas indicações de autoridades ou de pessoas que devam receber este colar do mérito judiciário e o Tribunal Pleno fará uma filtragem dos nomes, certo? Entendendo se deve ou não conceder o colar do mérito judiciário. Então, esta é uma outra competência do Tribunal Pleno. Ele decide sobre as indicações para agraciar com o colar do mérito judiciário, correto? Cuidado apenas com um detalhe interessante aqui. O regimento interno ele diz ainda que em relação às competências para eleger e empossar presidente do TJ, vice-presidente do TJ e corregedor-geral, e também para decidir sobre as indicações de agraciar ou não com o colar do mérito judiciário, é necessário que exista maioria absoluta para que o Tribunal Pleno funcione, certo? E o que seria esta maioria absoluta dos membros? Bom, a maioria absoluta seria basicamente o primeiro número inteiro após atingida a maioridade. Temos o seguinte, são 42 os desembargadores que integram o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, consequentemente, compõem o Pleno, certo? Qual seria a metade de 42? Temos o número 21. O primeiro número inteiro após atingida a metade, que é 21, teríamos 22. Portanto, para que o Tribunal Pleno funcione nestes casos de eleição e empossamento do presidente do TJ, vice-presidente, corregedor-geral e para decidir sobre as indicações para agraciar com o mérito judiciário, precisaremos da presença de 22 dos membros, ou seja, 22 desembargadores, correto? Avançando um pouco mais, temos também como competência do Tribunal Pleno se reunir para determinadas festividades. A primeira delas é comemorar datas cívicas, ou seja, aquelas datas importantes, já tradicionais em nosso calendário, as famosas festividades, tá? Uma outra competência interessante do Tribunal Pleno é reunir-se também para receber altas autoridades. Quando autoridades importantes estiverem no TJ goiano, deve o Tribunal Pleno estar reunido, certo? E por fim, o Tribunal Pleno também estará reunido com todos os 42 desembargadores para conceder, se liga no verbo, conceder o colar do mérito judiciário. Se liga num detalhe, acima eu comentei que o Tribunal Pleno tem competência para decidir sobre as indicações. Então ele recebe as indicações e faz uma filtragem.
entendendo aqueles que mereçam o colar do mérito judiciário e descartando quem eventualmente não mereça, tá? Após ele indicar as pessoas que merecem o colar do mérito judiciário, é o próprio Tribunal do Pleno que concede. Portanto, ele decide sobre as indicações e ele concede o colar do mérito judiciário, ok? Uma outra competência que o regimento interno nos traz é em relação aos magistrados. Portanto, o Tribunal Pleno terá competência com o magistrado em algumas situações. Ele vai indicar, determinar a disponibilidade e a aposentadoria do magistrado e também a remoção dos magistrados, do juiz de direito, por interesse público. Se liga no interesse público. Bom, quando falamos em disponibilidade, estamos diante de uma sanção que é aplicada ao magistrado. Durante um determinado período, ele ficará sem poder atuar na sua função jurisdicional, ok? Então, quem determina, quem pune o juiz dessa forma, será o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno tem competência para determinar a disponibilidade do magistrado, além de sua aposentadoria, ok? Uma outra situação que é competência do Tribunal Pleno é a remoção do juiz por interesse público. Se liga, esta é uma exceção, porque via de regra, o magistrado ele tem direito da inamovibilidade, ou seja, ele não será removido. Agora, de forma excepcional, se houver interesse público presente, ele poderá sim ser removido, certo? E neste caso, quem determina esta remoção é uma competência do próprio Tribunal Pleno. Repetindo, o Tribunal Pleno tem competência para determinar disponibilidade, ou seja, uma punição, ao magistrado e a aposentadoria do juiz. Além disso, para remover juiz de direito por interesse público, certo? Só fique ligado em relação a um detalhe nesta situação dos magistrados. O regimento interno exige uma maioria qualificada, ou seja, a presença de 2/3 dos membros do Tribunal Pleno para que o Tribunal Pleno, na realidade, possa determinar a disponibilidade, a aposentadoria e a remoção dos magistrados. 2/3 do quê? 2/3 da totalidade, de 42 desembargadores. Temos, portanto, que precisamos da votação de 28 dos desembargadores para que um juiz seja colocado em disponibilidade, seja aposentado ou até mesmo removido por interesse público, certo? E para finalizarmos o vídeo, temos a última competência do Tribunal Pleno. Perceba, esta é uma competência que originalmente pertence ao órgão especial, porém aconteceram determinadas situações em que ela passará a ser do Tribunal Pleno. Vamos ver. Quando ocorrer a recusa por mais de 7 vezes do órgão especial dos candidatos à remoção, promoção e também antiguidade, perceba, foi uma recusa por mais de 7 vezes dos candidatos postulantes à remoção, promoção e também antiguidade. Ocorrendo essa recusa por mais de 7 vezes, a competência que não era do Tribunal Pleno, mas sim do órgão especial, passa a ser agora do Tribunal Pleno. Então, estes camaradas postulantes à remoção, promoção e antiguidade, como houve recusa por mais de 7 vezes, a indicação passa agora, a indicação está até escrito errado aqui, a indicação passará a ser agora a atribuição do Tribunal Pleno e não mais do órgão especial, certo? Então, só recapitulando tudo, o Tribunal Pleno é composto por 42 desembargadores. As principais competências previstas no artigo 8º do regimento são eleger e empossar presidente do TJ, vice-presidente do TJ Goiânia e corregedor-geral de justiça. Em relação à posse, ela ocorrerá numa sessão solene. Quanto às competências, temos ainda que o Tribunal Pleno ele irá decidir sobre as indicações para agraciar com o colar do mérito judiciário. Perceba, ele decide, ele faz aquela filtragem que eu comentei. Reúne-se ainda o Tribunal Pleno para comemorar datas cívicas, receber altas autoridades e conceder o colar do mérito judiciário. Aqui ele concede. Acima ele faz a filtragem dos nomes e aqui ele concede, tá? Além disso, também terá competência o Tribunal Pleno para determinar a disponibilidade e aposentadoria do magistrado e também a sua remoção em caso de interesse público. Perceba que neste caso é exigida uma maioria qualificada, ou seja, a votação de 2/3 dos desembargadores que compõem o Tribunal Pleno, ou seja, 28 dos membros, tá? Quando eu falei de eleição, a posse do presidente, vice-presidente e corregedor-geral, além da decisão sobre as indicações para agraciar com o colar do mérito judiciário, o quórum aqui era de maioria absoluta, ou seja, primeiro número inteiro após atingida a metade. Temos 22 aqui que eu coloquei,
certo? São quórums diferentes. Aqui maioria absoluta e aqui 2/3. Além disso, como última competência do tribunal pleno, é quando houver a recusa pelo órgão especial de mais de 7 vezes dos candidatos que postulantes à remoção, promoção e antiguidade, esta indicação será, ou seja, passa a ser do tribunal pleno. Originalmente não era atribuição sua, mas como houve recusa por mais de 7 vezes, agora será. Beleza? E assim encerramos o vídeo de Tribunal Pleno. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like. Se possível, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Voltamos no próximo vídeo tratando do órgão especial. Valeu, até a próxima. Fui!